Olá pessoal! Beleza, bem-vindos ao canal Rick@Animes. Hoje vou contar sobre a história de Piccolo, então já deixa seu like e sem mais enrolação bora para o vídeo. Em uma escavação nas profundezas da Terra, os arqueólogos encontraram uma estranha criatura congelada. Essa criatura parecia ser um ser humano, mas o mais surpreendente é que ao lado dele estava o corpo de um enorme Tiranossauro Rex. Tudo parecia indicar que naquela exploração haviam encontrado um homem do período Jurássico. Aquele homem estranho estava congelado em um mineral que o mantinha em perfeitas condições. O homem das cavernas não envelheceu e permaneceu jovem e forte. Aparentemente, no momento em que ele foi congelado, ele estava lutando contra um enorme T-Rex. Foi uma descoberta que chocou o mundo inteiro. As manchetes falavam sobre isso e todos se perguntavam se era um homem ou uma fera. Isso chamou a atenção do governo dos Estados Unidos. Então eles pegaram o homem das cavernas e o levaram para suas instalações secretas, onde começaram a estudá-lo e o batizaram de Piccolo. Porém, ninguém conseguia lidar com ele, pois ele era muito agressivo. O cientista responsável não conseguiu acalmar Piccolo e só conseguiu deixá-lo mais irritado. O pobre rapaz se machucou após enfrentar Piccolo, mas infelizmente ele saiu vivo. Os soldados até usaram um traje robótico para tentar parar o homem primitivo, mas não foi o suficiente e Piccolo destruiu a arma robótica com as próprias mãos. Felizmente, naquele momento o general Stridum entrou em cena para se comunicar com o Piccolo. O general pediu para ficar a sós com Piccolo. Tirou o uniforme militar e sentou-se em frente ao homem das cavernas para tentar acalmá-lo. Ele sabe que Piccolo pode não entendê-lo, mas sabe que entenderá suas boas intenções. O general diz a Piccolo que o levará a um lugar com homens tão fortes que lhe darão muita diversão. Claramente ele estava falando sobre a Arena Underground do Japão. Piccolo não entende o que o general está dizendo. Porém entende que o general veio para ajudá-lo e aceita sua amizade. E bem, é assim que o homem primitivo é levado ao Japão para conhecer os homens mais fortes do mundo. Piccolo é levado para o Japão pelo exército dos Estados Unidos. Lá a imprensa o esperava, aliás, esse seria um evento transmitido mundialmente. A mídia falou sobre Piccolo como se ele fosse uma espécie recém-descoberta. Piccolo não sabia o que estava acontecendo e se sentia desconfortável por estar cercado por tantas pessoas, tudo era novo aos seus olhos. De repente, uma repórter se aproximou dele e tentou entrevistá-lo. Ela queria ser a primeira a falar com o homem das cavernas. Isso foi claramente uma má ideia, já que Piccolo não conseguia controlar sua natureza animal e o que ninguém esperava aconteceu. Piccolo se lançou sobre a repórter e liberou seus instintos selvagens sobre ela. Isso chocou todos os presentes, mas ninguém se atreveu a fazer nada. Os soldados tentaram parar Piccolo, mas todos os seus esforços foram inúteis. Eles o atingiram com força, mas isso nem fez cócegas no homem das cavernas. Depois de mostrar sua natureza selvagem, Piccolo simplesmente se deita e vai dormir como se nada tivesse acontecido. Todos testemunharam esse momento chocante. Baki também viu o que Piccolo fez e ficou perplexo. O mundo debateu se Piccolo deveria ser tratado como um ser humano ou como uma fera. Enquanto isso acontecia, os soldados o levaram para uma base militar para mantê-lo longe dos civis. Naquela mesma noite, outros lutadores da arena subterrânea chegaram ao local para enfrentar o homem das cavernas pré-histórico. Hetsu estava ansioso para conhecer esse espécime que sem dúvida era muito forte. O mestre do Kenpo entrou sorrateiramente na instalação usando a técnica da sombra. Com essa técnica ele conseguiu copiar os movimentos de um soldado a tal ponto que ficou invisível. O que Hetsu não esperava era que Doppo e Katsumi também tivessem chegado ao local. Jack Rama e outros lutadores também apareceram. Mas todos ficaram perplexos ao ver que o Jiro Rama também estava lá. O ogro entrou sem ser visto e ficou um tempo observando-os em silêncio, porém, depois de um tempo resolveu se juntar a eles. E o Jiro humilhou Katsumi removendo os cadarços em menos de um segundo. O ogro disse para ele ir brincar em um canto enquanto os adultos conversam. Katsumi não podia fazer nada além de ficar ali, impotente. E o Jiro menospreza todos os presentes e diz a eles para ficarem de lado, pois ele será o primeiro a testar a força de Piccolo. Ele começa a andar e sem esforço rompe a barreira de vidro fortificada que mantinha Piccolo cativo. O homem das cavernas não sabia o que estava acontecendo, mas se emociona ao sentir o poder de Yujiro. O ogro estende o punho em sua direção e diz que o fará sentir suas emoções por meio da força. Os dois batem os punhos e competem para ver quem consegue derrubar o outro. O homem das cavernas sentiu a força de Yujiro e o comparou a uma das criaturas mais perigosas que já havia enfrentado. Yujiro fica surpreso que Piccolo tentou usar sua própria técnica contra ele, porém, o ogro consegue derrotar o homem das cavernas mas apenas por uma pequena diferença na força física. Yujiro também ficou muito surpreso ao ver que Piccolo era um lutador extremamente forte, embora carecesse de artes marciais. Esse confronto foi muito interessante porque Yujiro ficou realmente impressionado com o fato de Piccolo ser capaz de igualá-lo em força física.
O ogro percebeu que Piccolo não tinha conhecimento de artes marciais e portanto não seria divertido devorá-lo neste momento, então decidiu deixar essa luta para outro dia. Os militares chegaram ao local e obrigaram todos a deixar o local. Doppo e os outros não têm escolha a não ser obedecer às ordens dos militares. O engraçado é que o Jiro foi quem pediu para eles não levarem Doppo e os outros para a cadeia e deixá-los ir para casa. E bem, todos os lutadores da arena subterrânea são escoltados para fora do local em uma van do exército. Após esse encontro peculiar, Piccolo é levado para a arena subterrânea, onde Mitsunari o alimenta e o mantém a salvo dos repórteres. Baki e os outros tinham apenas um objetivo: lutar contra o Homem das Cavernas para provar seu valor. Hetsu foi o primeiro a testar a força de Piccolo. O mestre do Kenpo disse a Mitsunari que ele não se importava em ser a comida de Piccolo, mas que, por favor, permitisse que ele lutasse. O velho concordou e a luta aconteceu na Arena Underground, mas sem público nas arquibancadas. A luta foi observada apenas por Mitsunari, General Straidon e Dr. Albert Payne. A luta começou rapidamente e Hetsu atacou Piccolo com todas as suas técnicas. A diferença de força física era bem perceptível, porém o mestre de Kenpo continuava atacando sem dar tempo para o Homem das Cavernas respirar. Hetsu continuou atacando por um tempo, no entanto, Piccolo não recebeu nenhum dano e, com um movimento rápido, conseguiu morder seu ombro com suas grandes presas. Essa luta foi muito interessante pois depois de um tempo lutando, Hetsu percebeu que não tinha chance de vencer. As artes marciais chinesas não foram eficazes contra Piccolo. Isso feriu o orgulho de Hetsu e o deixou desesperado a ponto de começar a dar socos aleatórios. Ele não estava mais usando artes marciais, ele estava simplesmente tentando sobreviver. Eventualmente, Hetsu percebeu que estava cometendo um grave erro ao abandonar o Kenpo e caiu em si. Mas embora lutasse com tudo o que tinha, Piccolo nocauteou com um poderoso ataque e provou que as artes marciais não seriam suficientes para derrotá-lo. O Homem das Cavernas comeu a perna direita de Hetsu, mas antes que ele percebesse, o Dr. Payne injetou nele uma substância que o fez dormir. Vale ressaltar que foi a mesma substância com que derrotaram o Jiro durante o torneio final. Após a luta, Hetsu é levado ao hospital onde percebe que perdeu uma perna. Ele começa a se sentir deprimido, mas nesse momento Baki aparece para lhe dar algumas palavras de encorajamento. Gosto dessa amizade que Baki e Hetsu desenvolveram. Vamos lembrar que Hetsu ajudou Baki quando foi envenenado por Yanagi. Após a luta, Piccolo sai para passear pela cidade. Tudo é estranho para ele. Piccolo não consegue acreditar que não há mais dinossauros habitando a Terra. Apesar disso, ele está animado para explorar este novo mundo. No meio de sua caminhada, Piccolo conheceu Hanayama. Nosso querido Hanayama chegou acompanhado de sua turma para tentar parar Piccolo. Isso foi para dar tempo de Baki chegar no local. Hanayama e Piccolo tiveram um breve confronto. O Homem das Cavernas comparou a força de Hanayama à de um Triceratops, um dos dinossauros mais fortes da era pré-histórica. Não foi uma luta longa, mas pelo menos pudemos ver que Hanayama poderia rivalizar com a força bruta de Piccolo. Finalmente, Baki entrou em cena e convenceu Piccolo a acompanhá-lo até a Arena Underground. Aqui acontece algo que deixou Hanayama e Mitsunari em estado de choque, pois Baki começou a conversar com Piccolo e parecia que o Homem das Cavernas estava entendendo o que Baki estava dizendo. No entanto, enquanto Baki estava falando, Piccolo de repente o atacou com um chute poderoso. O chute foi tão forte que Baki voou vários metros e caiu nas arquibancadas do Coliseu. No final a luta não aconteceu porque Baki foi nocauteado após o ataque de Piccolo. Essa foi uma das maiores humilhações que Baki sofreu porque baixou a guarda e sofreu as consequências. Mitsunari foi visitar Yujiro e contou a ele sobre o que aconteceu com Baki. O ogro ficou puto ao saber que Baki havia sido derrotado com apenas um golpe. Ele diz que o pirralho não tem desculpa e que não é a primeira vez que é derrotado por excesso de confiança. Mas, apesar disso, ele diz ter certeza de que Baki não dormirá por muito tempo e certamente buscará vingança por aquela humilhação, afinal, sangue-rama corre em suas veias. O próximo da fila foi Katsumi Orochi. Ele ouviu sobre o que aconteceu com Hetsu, mas apesar disso ele estava determinado a lutar contra o Homem das Cavernas. Eu gosto muito da evolução que a Katsumi tem nesse arco. Nesta parte da história, Itagaki dá a ele alguns capítulos onde podemos ver seu desenvolvimento como personagem. Bom ver que ele amadureceu muito desde sua luta com Hanayama. Agora ele não é tão arrogante quanto antes e mostra que amadureceu muito com o tempo. Antes de sua luta com Piccolo, Katsumi domina o golpe de chicote com qual é capaz de quebrar a barreira do som. Na verdade, foi Kakukayo quem o ajuda a dominar essa técnica após um pedido de Hetsu. O segredo dessa técnica era imaginar que o corpo é composto por centenas de articulações, como se fosse um verdadeiro chicote. E quase esqueci, mas antes de Katsumi lutar contra Piccolo, Doppo tenta impedi-lo.
pois não acredita que o garoto esteja preparado para enfrentar um adversário tão perigoso como Piccolo. Na verdade, Doppo tenta conter Katsumi à força, mas o jovem o nocauteia com um golpe na garganta. Doppo estava preocupado com o filho, mas no final percebeu que ele era um homem e podia tomar suas próprias decisões. Finalmente chegou o dia da luta. A arena underground estava lotada de pessoas, vários dos lutadores mais fortes também estavam lá para assistir a essa luta. Katsumi começou a atacar com seu repertório completo desde o início, ele acertou Piccolo com seu golpe de chicote e parecia que desta vez o Homem das Cavernas sentiu uma dor real. Piccolo relacionou essa dor causada pelo golpe da cauda de um T-Rex. Essa técnica era muito poderosa, mas teve sérias consequências para Katsumi, pois suas mãos começaram a quebrar a cada golpe que ele dava. Apesar disso, ele não desistiu e usou as pernas para continuar atacando. Katsumi imaginou que seu corpo tinha milhares de articulações e isso o fez pensar que seu corpo era flexível como um chicote. A verdade é que não era assim e a cada golpe que desferia, seu corpo sofria danos significativos. Os golpes de Katsumi eram tão poderosos que um grande som podia ser ouvido por toda a arena. Piccolo começou a se adaptar aos golpes de Katsumi e eles não lhe faziam mais mal. Apesar disso, Katsumi continuou usando a mesma técnica repetidamente sem se importar com as consequências. A essa altura, suas mãos e uma de suas pernas já estavam muito mal depois de usar essa técnica várias vezes. Katsumi estava desesperado para derrotar Piccolo, então ele não se importou em sacrificar seu braço ferido e usou a técnica do chicote mais uma vez. Aquele golpe foi tão poderoso que conseguiu derrubar o Piccolo. Porém, Katsumi quebrou o próprio braço com aquele último ataque. A realidade é que o que causou o dano não foi o corpo de Piccolo, mas o poder da barreira do som. Antes de tocar Piccolo, a mão de Katsumi quebrou a barreira do som com uma velocidade que apenas aeronaves militares conseguiram superar. Obviamente, o corpo humano se despedaçaria se colidisse com aquela parede em alta velocidade. No entanto, a alegria durou pouco para Katsumi quando ele percebeu que Piccolo estava simplesmente dormindo e ainda não havia sido derrotado. Katsumi sorri e como não tinha mais forças para lutar ele diz que está disposto a dar a vida por Piccolo. Ele diz a Piccolo que é hora de acabar com isso. O Homem das Cavernas parte para o ataque e com um movimento rápido arranca um dos braços de Katsumi. Em lágrimas, o Homem das Cavernas segura o braço de Katsumi entre os dentes por considerá-lo um oponente digno. Mitsunari tentou nocautear Piccolo com os mesmos dardos que o haviam adormecido em ocasiões anteriores, porém Doppo interrompe antes de dar a ordem. Doppo diz que fazer isso seria desrespeitoso com seu filho, pois ele concordou em ser comido por Piccolo e sua decisão deve ser respeitada. Felizmente, Piccolo decide não devorar Katsumi e mantém seu braço como troféu. Essa luta é uma das minhas favoritas pois nos mostrou o grande desenvolvimento que Katsumi teve como personagem, até Baki o reconheceu como um formidável lutador. Mais tarde, Doppo e Yujiro conversam em um bar. Os dois bebem cerveja enquanto Doppo fala com Yujiro sobre como ele se sente mal por quase perder seu filho Katsumi. Ele ficou tão feliz em vê-lo se tornar um mestre de artes marciais que esqueceu que era seu único filho. Os dois conversam um pouco e discutem como é incrível que uma criatura como Piccolo esteja viva nesta era e como eles têm sorte de poder vê-la com seus próprios olhos. Baki estava se preparando para lutar contra Piccolo, porém, enquanto treinava, recebeu uma ligação de Mitsunari informando que alguém já havia ocupado seu lugar. Jack Rama, seu irmão, não queria esperar mais, então ele invadiu a arena subterrânea enquanto Piccolo descansava. Jack veio confrontar Piccolo, embora não houvesse ninguém olhando. Apenas Mitsunari estava presente e então ele ligou para Baki para informá-lo da situação. Jack diz a Piccolo que provavelmente não entenderá suas palavras, porém, o fará entender com os punhos. Piccolo fica animado com a presença de Jack e concorda em lutar com ele. Os dois lutadores partem para o ataque e se chocam no meio da arena. Este foi um concurso de mordidas. Jack e Piccolo estavam mordendo o rosto um do outro ao mesmo tempo, mas apenas aquele com a mandíbula mais forte venceria. Piccolo consegue levantar Jack com a força de sua mandíbula e com um movimento rápido deixa nessa condição. Jack estava em choque e certamente estava sentindo uma dor imensa depois de sofrer aquela lesão. Mas, apesar disso, ele imediatamente se levantou e deu um soco poderoso no queixo de Piccolo. O soco foi tão forte que o Homem das Cavernas saiu voando pelos ares. Jack percebeu que esse golpe não fez nada em Piccolo, pois seu pescoço era muito grosso e foi graças a isso que ele resistiu ao impacto. Baki e Hetsu chegaram no momento em que a luta estava acontecendo. Baki estava muito frustrado porque todos haviam roubado sua chance de lutar contra Piccolo. Mas, apesar disso, ele chegou ao local para ver se seu irmão era capaz de derrotar o Homem das Cavernas.
Jack ficou furioso porque Piccolo havia roubado parte de seu rosto. Então ele queria retaliar comendo a orelha de Piccolo. O Homem das Cavernas ficou tão furioso que começou a agir de forma muito estranha. Jack tentou atacar, mas percebeu que seu punho não alcançava Piccolo, como se ele tivesse se afastado em menos de um segundo. Jack ficou em choque porque isso parecia impossível para ele. O Homem das Cavernas aumentou sua força e velocidade em questão de segundos, agora ele era muito superior a Jack. Piccolo pegou Jack desprevenido com 3 socos poderosos no queixo. Os golpes foram tão rápidos que aconteceram antes mesmo de Jack atingir o chão. Finalmente Jack foi nocauteado e o Homem das Cavernas levou a vitória. Piccolo começou a dançar para comemorar sua vitória, algo que fazia desde que lutou contra os dinossauros. Baki estava determinado a parar a luta para ajudar seu irmão, mas felizmente Piccolo decidiu não atacar e foi se sentar em um canto da arena. Piccolo sentiu que, se ele se aproximasse, correria grande perigo. E realmente, Jack estava salvando um último ataque que pudemos ver quando Mitsunari se aproximou dele. O ataque consistia em atacar o inimigo com os 2 dedos do meio assim que ele se aproximava. Para a sorte do velho, ele era muito pequeno e conseguiu evitar esse ataque. Ele acordou, foi direto pedir a Piccolo uma revanche. A princípio, Piccolo ficou com muito medo e tentou fugir de Jack porque era incompreensível para ele que essa pessoa tivesse voltado dos mortos. Piccolo pensou que Jack estava morto, e é por isso que ele estava com tanto medo de vê-lo voltar. No entanto, o Homem das Cavernas também tinha orgulho, então ele concordou em lutar com ele novamente. A segunda rodada não durou muito, pois Jack estava enfraquecido e foi uma presa fácil para Piccolo, que o derrotou rapidamente. Após sua segunda derrota, Jack estava determinado a enfrentar Piccolo novamente, porém Baki cruzou seu caminho. Baki explicou a Jack que isso era inútil e disse a ele para, por favor, parar. Baki também disse a Jack que Piccolo levou ao topo de um prédio e o pendurou como um troféu. Isso significa que, ao contrário de Hetsui Katsumi, Jack não conquistou o respeito de Piccolo. Para o Homem das Cavernas, Jack era apenas sua comida. Essas palavras fizeram Jack gritar de frustração, no entanto, ele finalmente entendeu que a luta havia acabado e ele havia perdido. Mitsunari conta Yujiro sobre isso e pergunta se ele acha que Baki terá alguma chance contra o Homem das Cavernas pré-histórico. Yujiro diz que os dois são muito diferentes e que a derrota de Jack prova que seu sangue não é puro. Aqui podemos ver que Yujiro ainda não considera Jack um oponente digno. O ogro acredita que Baki pode vencer, mas mesmo que não consiga, uma derrota só o deixará mais forte. Depois de alguns dias, Baki finalmente chega à Arena Underground e enfrenta Piccolo. Foi engraçado porque Baki queria que a luta fosse sem público. Os únicos na arena eram Hetsu, Hanayama e Mitsunari. Essa luta foi muito longa no mangá e, por vários motivos, alguns a consideram a mais chata do arco. O que aconteceu é que Baki dominou a maior parte da luta, já que Piccolo não estava acostumado a lutar contra alguém com um estilo de luta como Baki. O Homem das Cavernas foi forçado a usar técnicas que nunca havia usado em sua vida. Baki não era um oponente que pudesse derrotar usando força bruta, e isso assustou o Homem das Cavernas, que não sabia como enfrentar um oponente tão pequeno e habilidoso. Algo interessante é que aqui podemos ver que Piccolo é capaz de ativar um tipo de poder onde seu corpo adota uma forma animal. Seus ossos e músculos são transformados para dar a ele uma aparência mais aterrorizante. Embora neste estado sua força aumente, ele ainda é incapaz de usar técnicas de artes marciais e isso foi uma desvantagem, pois Baki continuou a dominar a luta por mais um tempo. No final da luta, Baki cometeu o mesmo erro da primeira vez e baixou a guarda. Piccolo pode não entender algumas coisas, mas não é tolo. Aliás, ele é muito esperto e aproveitou para atacar Baki de surpresa. Foi a primeira vez que Piccolo usou uma técnica de artes marciais. Homem das Cavernas agarrou Baki pelo braço e o jogou no chão. O impacto foi tão forte que Baki caiu inconsciente no meio da arena, encerrando a luta, e Piccolo saiu vitorioso. E bem, depois da luta, Baki é examinado pelo Dr. Kurenai. Aqui que é revelado que Baki tem um cérebro diferente de um humano normal. De acordo com o Dr. Kurenai, o cérebro de Baki tinha a forma de um rosto, o rosto de um demônio. Por outro lado, Piccolo ficou no Japão, onde viverá a partir de agora. A verdade é que esse é um dos arcos mais curtos da série, apenas 4 lutas importantes aconteceram durante todos os capítulos que durou o arco de Piccolo. Depois disso vem a luta Baki vs Yujiro, que é a luta mais longa de toda a série, então prometo que vou postar um vídeo sobre essa parte do mangá em breve. Estamos muito perto de finalmente ver a estreia da segunda temporada de Baki Rama na Netflix e será nesses episódios que veremos o Homem das Cavernas pré-histórico lutar contra Baki e seus amigos.
Me conta o que achou do vídeo e me conta quais outros vídeos você gostaria de ver no canal. Obrigado por assistir ao vídeo, não se esqueça de se inscrever se você gostou e de deixar o seu like. Vejo você em breve e fiquem todos com Deus.